o popular e a ave de rapina. Quando ele assumiu o cargo, não se falava na mídia, mas o Brasil virou um caos urbano. Ao caminhar pelas calçadas, todo mundo andava com medo de que algo acontecesse. De noite, pessoas escondidas usavam aparelhinhos de fazer barulho e mal podíamos dormir. Era algo estressante, como qualquer barulho, mas às vezes parecia uma forma de intimidação. Não sei quem fazia isso. Provavelmente eram pessoas que escolheram seus partidos políticos. Naquele ano eu tentei fazer cursinho para medicina, mas os professores estavam tão loucos que eu desisti. A distinção entre o intelectual e o não elitizado. O plano de auxílio à sociedade que ele apresentou durante a campanha era para acabar com a fome da população e foi posto em prática. Um tempo depois, houve corrupção e Roberto Jefferson foi o delator. Atualmente foram julgados os acusados. Tal esquema se chamou de mensalão, pois recebia uma mensalidade de dinheiro desviado para se comprar votos. Todo mundo achou estranho os políticos serem julgados e o presidente, que viu a corrupção acontecer em seu governo, não. Mas fomos informados da retenção dos bens do presidente. No segundo mandato, a mídia o intitula de subperonista. Mas o que é subperonista? É algo relativo à família de ditadores argentinos, os Perons. Então o presidente tinha tendências ditatoriais? Sim, tinha. E adorava aparecer junto de Hugo Chávez, o ditador da Venezuela. Eu até lembro que o Brasil resolveu comprar aviões de guerra, algo para proteger o território. Hugo Chávez comprou mísseis de alta destruição, algo puramente bélico, que alcançava países vizinhos. Mas na verdade, o que eu percebi foi que a nossa almejada democracia estava ameaçada. As eleições se aproximaram, o presidente estava no segundo mandato e a mídia especulou se ele iria criar uma lei que prolongasse o tempo dele no poder. Trocando em miúdos, garantir uma terceira eleição ou um golpe de Estado para se tornar ditador para sempre, já que eram estas suas tendências. Mas ele foi modesto e lançou uma candidata que foi prisioneira durante a ditadura, porque ela fez parte de um grupo armado não só para tomar o poder dos militares, mas para transformar o Brasil em socialista. Por isso, ave de rapina. Logo no início da campanha, ela teve um linfoma e o presidente resolveu falar em público para chamar a atenção do povo. Ela fez quimioterapia, perdeu os cabelos, até usou uma peruca, mas recuperou-se. Na entrevista à revista Piauí, a melhor do Brasil, está presente a foto da ficha criminal. Ela contou, entre outras coisas, que ensinava marxismo aos novos integrantes do grupo armado. Aprendia técnicas de guerrilha malemar com um ex-sargento e já teve que esconder armamento pesado no apartamento onde morava. Ela disse que um monte de metralhadoras e granadas ficavam guardadas debaixo da cama. Se uma explodisse, ia tudo pelos ares. O subperonista passou o cargo para ela, que venceu as eleições, e a democracia foi preservada. Mas o mandato dela se aproxima do final. Aquela que já tentou tomar o poder pela guerra e instituir o socialismo no Brasil, agirá como uma ave de rapina ou como democrata. O subperonista popular pode voltar em cena nas eleições, e a democracia irá prevalecer? Só o tempo dirá.